André Ventura, há pouco não o citei, mas também ainda não tinha falado, e gostava de lhe lembrar, embora o saiba seguramente, que 46% das famílias não têm sequer condições de pagar IRS e que se não houvesse apoios sociais, a taxa de pobreza seria mais do dobro. Teríamos 43,5% da população abaixo do limiar da pobreza. Ao ouvi-lo muitas vezes, a ideia que fica é que o senhor considera que o maior problema das contas públicas são os pobres, estes e os 3% que recebem a RSI. Não, nada disso. O que é importante é moralizar, para não termos quem quer fugir ao sistema ou quem não quer fazer nada a receber os mesmos apoios de sempre, junto dos mesmos de sempre. Portanto, não tem a ver com apoios sociais, tem a ver com o uso abusivo, e as pessoas que nos estão a ouvir sabem bem o que é que eu quero referir quando falo do uso abusivo destes apoios. Agora, é muito importante olharmos para os números, porque hoje tivemos aqui uma expressão que ficará na história, que é António Costa dizer que o nosso atraso económico, a história explica. Não, a história não explica. O PS é que explica o nosso atraso económico, não é a história. Nós fomos ultrapassados nos últimos 10 anos pela Letónia, pela Lituânia, pela Checoslováquia. Para as pessoas terem noção em casa. Portanto, não estamos a falar de que quem governou não tem responsabilidade nenhuma. Uma coisa é puxar aqui uns índices para a frente e para trás, outros é esta. Fomos ultrapassados. Agora, há uma realidade que nós temos que enfrentar hoje em Portugal. É que sim, é importante que haja produção e só pode haver distribuição depois de haver produção. Mas eu acho que é muito mais urgente neste momento olharmos para as famílias e para as pessoas. Carlos, nós temos em Portugal, em média, 35% de impostos sobre as famílias. Em média, da classe média. Ou seja, a classe média paga 35% em média de IRS. Isto tem que acabar. Isto é um roubo que toda a gente sabe do que é que nós estamos a falar. Então quem é metade do país que não trabalha, André Ventura? Quando diz metade, é uma força de expressão, é uma hipérbole ou existe? Deixa-me só para falar do crescimento económico também, que é importante. Portanto, nós sim podemos baixar o IRC, mas não faz sentido. Nós, o ano passado, tivemos a carga fiscal mais alta da história, 34,8% do PIB. Portanto, quando olhamos para as famílias, são elas que, neste momento, as pessoas, os trabalhadores, aqueles que têm pequenas empresas, a quem temos que baixar impostos. Nós temos um IVA da eletricidade absurdo. Nós pagamos a quinta gasolina mais cara da Europa. E, portanto, não vale a pena dizermos que sim, temos que enfrentar as alterações climáticas. Claro que temos, mas não é a carregar no bolso daqueles que todos os dias têm que trabalhar e têm que se deslocar para trabalhar. E, portanto, têm que pôr gasóleo no carro, têm que pôr gasolina e sabem bem qual é o preço que têm que pagar quando vão pôr gasolina. E para além dos combustíveis, temos que falar de outra coisa. E por isso é que é tão importante olharmos primeiro para as pessoas. Nós temos hoje um país que, se quer crescer, tem que crescer uniformemente. Não pode crescer com o litoral a expandir-se e com o interior a destruir-se. E, portanto, nós temos repare no absurdo deste país, que 34,8% do PIB é carga fiscal. Temos um IRS que cai sobre as famílias a 35%, em média, famílias de classe média, e temos a maior rede paga de portagens da União Europeia. Deu vários exemplos, André Ventura, só ainda não me respondeu à minha pergunta. Vou já responder, mas é um país absurdo. Qual é que o Partido Socialista... O tempo não é eterno, daqui a pouco vão estar a protestar, a dizer que gostavam de falar e de outras coisas e que não tivemos tempo. Qual é a metade do país que não trabalha? Nós temos 300 e tal milhões que gastamos por ano em apoios não contributivos. Isto é, por exemplo, do RSI. O que nós dizemos é que temos que fiscalizar e muito o que tem acontecido. Já é fiscalizado. Porquê é que nunca não fala tanto da evasão fiscal, por exemplo? Não, mas a gente tem muito mais. Falamos de tudo, mas sabe onde é que gastamos 300 milhões por ano? Sabe onde é que gastamos 300 milhões por ano, para quem nos está a ver? Em observatórios, fundações e institutos. Porque as pessoas têm que saber isto. Nós gastamos 300 milhões por ano, coisas como o observatório contra isto e contra aquilo, contra o racismo, contra o diabo que os carrega, e nós todos estamos a pagar isso. 300 milhões por ano podia servir para avaliar as famílias. André, e, já que querem falar de fuga... Já deu vários exemplos, não posso eternizar. Só para terminar de dizer isto. Nós temos 49 mil milhões de euros todos os anos que é a economia paralela. Essa também tem que ser verdadeiramente combatida para que aqueles que hoje são saturados em impostos possam pagar menos. Rui Tavares fala muitas vezes em suborçamentação crónica na saúde, e já vamos à saúde. É preciso mais dinheiro para conseguir que isso não aconteça, desde logo para que o orçamento seja equilibrado, mas agora coloca, por exemplo, a hipótese do tal controverso subsídio de desemprego para quem decide desempregar-se, o rendimento básico e condicional. O Estado vai buscar o dinheiro todo para o que já custa o Estado e o que gostava que se acrescentasse onde? Bem, eu queria começar por saudar o Carlos Daniel, porque há bocadinho perguntou ao João Coutinho de Figueiredo várias vezes se a proposta da taxa única da Iniciativa Liberal beneficiava mais os mais ricos, e não teve a resposta direta que devia ter tido, que é sim. Eu fui à calculadora, não esta versão agora, mas uma versão de teste da Iniciativa Liberal, e experimentei com o salário mediano uma mãe com 2 dependentes e tinha, no salário mediano, à volta de 850 euros, mais 29 euros por mês de menos impostos. A pessoa pensa, bem, mais 29 euros. Mas quando a gente começa a experimentar os rendimentos de milhares de euros, aí o desconto é de centenas, 500, 600, 700 euros. E agora imaginemos
que esta mãe com 2 dependentes, ou um pai com 2 dependentes, um que tem um desconto de 29 euros e outro que tem um desconto de 500, 600 ou 700 euros, têm ambos um filho ou uma filha com uma deficiência. Com, por exemplo, uma deficiência cognitiva. E, na iniciativa liberal, dizem que vão acabar com todos os benefícios fiscais, exceto a dedução por filho. O João Coutinho agora falou ali de casos especiais, não sei se era isso que tinha, mas no programa não está. Significa que uma consulta de intervenção precoce cognitiva ou motora para esta filha, a mãe que ganha o salário mediano, numa consulta já perdeu o seu desconto. O pai, que tem os 500, 600 ou 700 euros de desconto, e, portanto, paga menos impostos para todos nós, esse tem dinheiro para as consultas todas, para as explicações e para tudo o que for necessário. Portanto, a progressividade dos impostos, e é por aí que eu quero começar, é uma questão de justiça. É uma questão, além de eu não acreditar na fezada de que o Estado deixando de cobrar 2 mil milhões de euros de impostos, que servem para pagar serviços públicos de que os mais vulneráveis... Voltemos ao cenário atual. A sua crítica está feita ao cenário Mas eu possível. gostava de responder. Então, em relação ao cenário atual... O cenário atual é o LIVRE, em vez de querer prescindir de 2 mil milhões de euros em fiscalidade do Estado, quer ir buscar os mais de 10 mil milhões de euros que, neste momento, em evasão e elisão fiscal, fogem todos os anos e que é possível recuperar através de medidas que o LIVRE propõe há muitos anos e que agora finalmente estão em cima da mesa. Dou-lhe um exemplo muito claro. A taxa de IRC mínimo global. O LIVRE propõe-na há muitos anos. Nós não precisaremos de andar a chapar 21% de IRC nas PMEs que não podem fugir aos impostos no dia em que as grandes empresas portuguesas, as que estão cotadas em bolsa, deixarem de estar sediadas nos Países Baixos, onde não pagam praticamente nada. E aí, se o IRC mínimo global for de 15%, como está a ser discutido pela OCDE, até os Estados Unidos defendem e se está a chegar a um acordo nesse sentido, todos pagarão menos. Achamos que o IVA deve ser reduzido, nomeadamente no IVA da energia. Concordo aí com o que a Catarina Martins disse há pouco. E a família mediana deve pagar menos IRS. Mas isto é a consequência e não a causa de um caminho de desenvolvimento que temos que fazer na economia mais produtiva do mundo. Muito bem, eu vou pedir ao João Coutinho Figueiredo que guarde a réplica para daqui a pouco, porque senão não consigo organizar e o João Oliveira e o Francisco Rodrigues Santos ainda não falaram. Peço-lhes também concisão. João Oliveira, os portugueses já pagam entre impostos indiretos e diretos mais de 43 mil milhões por ano. Onde teria de subir a coleta para conseguir acomodar, por exemplo, um maior aumento de salários e um acréscimo da despesa pública, como defendem? Olha, nós temos várias soluções, várias fontes de receita para resolver estas questões todas que colocamos e para dar concretização a estas propostas que apresentamos, vou apenas referi-las em síntese para ir àquelas questões que colocou do crescimento económico. Aliás, o próprio crescimento económico é um fator de financiamento das medidas que é preciso pôr em curso, as questões relacionadas com a utilização dos fundos europeus, o combate à fraude e aos benefícios dos grupos económicos que fogem aos impostos, pagando impostos na Holanda, ou o fim dos contratos milionários que são feitos à custa do orçamento do Estado, como as PPPs e outros. Portanto, há muitas fontes de financiamento para assegurar as medidas que são necessárias. Agora, nós precisamos, de facto, de uma política económica e social que não apenas dê resposta aos problemas imediatos, mas que aponte perspectivas de desenvolvimento do país para o futuro. E o aumento geral dos salários, de todos os salários, não apenas o salário mínimo, é a grande solução de fundo. E até é mais útil que coloquemos a questão em relação ao imediato. O Banco de Portugal estima este ano um crescimento económico... Quando se diz subir por decreto, isso para si funciona? Não é por decreto, porque subir por decreto sobre os salários da administração pública no setor privado tem que ser por via da contratação coletiva que tem estado a caducar, infelizmente, por falta de medidas que revoguem as normas gravosas da legislação laboral. Mas queria ir ao concreto. O Banco de Portugal estima este ano um crescimento económico de 5,8%. Isto significa que em 2022 vão ser criados, arredondadamente, 12 mil milhões de euros de riqueza a mais. Se os salários não aumentam, esses 12 mil milhões vão parar aos lucros dos grupos económicos, aos dividendos dos acionistas e vão parar fora do país. Em 2020, só nos dividendos das empresas privatizadas que estão hoje nas mãos de grupos estrangeiros, saíram do país 7 mil milhões de euros. Ou seja, se a riqueza criada for distribuída pelos trabalhadores com aumento geral dos salários, de todos os salários, nós garantimos não apenas que ela é distribuída de forma mais justa, mas garantimos outra questão que é absolutamente fundamental. E aqui entra a segunda questão. A dinamização do mercado interno. Repare, a esmagadora maioria do nosso tecido empresarial é composto por micro, pequenas e médias empresas. Essas vivem do mercado interno e, portanto, a medida melhor para apoiar as micro, pequenas e médias empresas é aumentar o poder de compra. João, mas isso não é querer uma originalidade portuguesa na maior parte dos países que nos rodeiam? Os parceiros europeus, desde logo, não têm nada a ver com isso. Não constatou há pouco o óbvio.
O crescimento económico que nós tivemos entre 2015 e 2019 foi precisamente por causa destas medidas, muitas das quais nós arrancámos a ferros ao PS, porque o PS não as queria adotar, mas foi pelo aumento do poder de compra, pelo aumento dos salários, pelo aumento das pensões, que nós alcançámos aqueles níveis de crescimento económico. E deixe-me ainda sublinhar este aspecto, porque é um aspecto absolutamente decisivo nesta questão que estamos a tratar da política económica. E a propósito até dos 20 anos de estagnação e do facto de sermos ultrapassados por outros países. E peço que conclua. Nós estagnámos e fomos ultrapassados por outros porque deixámos de produzir. Porque desaproveitamos os nossos recursos na agricultura, nas pescas, na indústria, nos serviços. Ficamos dependentes de outros, quando aquilo que precisávamos era de pôr o país a produzir, para criar riqueza, para criar emprego, para pôr a ciência e a tecnologia ao desenvolvimento do nosso país, ao serviço do desenvolvimento do nosso país. Bem, ora, quando nós deixamos de produzir e passamos a comprar aos outros, tem que são avançar. três problemas que se criam numa assentada. Agora sim. O Francisco advoga que haja uma descida clara também dos impostos, e designadamente também do IRS e do IRC. A minha pergunta é se até haver uma produção de um efeito virtuoso é possível sustentar o Estado tal como temos hoje, e digo o Estado não apenas os trabalhadores do Estado, as empresas públicas, mas as funções do Estado e de uma forma satisfatória quando aparentemente já há tanta queixa na saúde, na educação, na justiça. Como é que se consegue aqui a quadratura? Olha, muito obrigado, Carlos Daniel. Eu não vinha preparado para isto, mas eu tenho que concordar com o Dr. António Costa. É verdade que a história explica o atraso económico do nosso país. Desde logo porque o Partido Socialista é responsável pela governação do país em mais 2/3 da nossa experiência democrática. E entre 1995 e 2021, o Partido Socialista governou Portugal durante 20 anos. No cômputo geral, são 3 bancarrotas. Nestes períodos, a direita foi sempre chamada a governar para resolver o desvario das contas públicas e os pântanos que o governo socialista criou. E, de repente, peço desculpa de acabar com este conto de fadas, que a esquerda em cor vem entoar, como se tivéssemos vivido 6 anos maravilhosos, mas é importante dizer que os anos da geringonça conduziram Portugal ao aumento brutal da carga fiscal, ao aumento da dívida pública para 185% do PIB, a diminuição do rendimento disponível das famílias e mais, ao aumento do índice de pobreza de Portugal para cerca de 43%. Isto é mais ou menos dizer o seguinte: 1 em cada 3 portugueses com emprego estável em Portugal não consegue fugir de uma situação de pobreza. Portanto, no país de António Costa, que é das maravilhas, de Catarina Martins e de Jerónimo de Sousa, e aqui a espaço com a Inês Surreal do PAN, trabalhar já não compensa, já não é suficiente para não ser pobre. Portanto, é importante dizer isto quando eu ouço falar em reposição de direitos, só se for o direito a ser pobre, ou devolução de rendimentos, só se for rendimentos ao Estado, com esta escravatura fiscal sobre as empresas e sobre as famílias. Isto tem de ser dito, evidentemente. E qual é as soluções que propõem para o futuro? É aumentar as taxas, aumentar impostos, sufocar a economia com ainda mais escravatura fiscal, enfim, uma overdose de impostos sobre a economia que não resolve reduzindo muito os impostos como quer e a curto prazo. Como é que se paga a fatura? Como é que vamos fazer isto? Em primeiro lugar, António Costa devia saber que Portugal perde cerca de 500 milhões de euros por ano por praticar das taxas mais elevadas de IRC a nível europeu. Sempre que historicamente se baixou o IRC em Portugal, aumentou a receita fiscal. Portanto, mesmo para esta ideia socialista, quer dar tudo a todos e distribuir o Estado pelos amigos, é bom aumentar a receita fiscal através da descida do IRC. Nós propomos fazê-lo com uma taxa até ao final da legislatura de 15% e isentar as empresas que reinvistam a totalidade dos seus lucros. Outro ponto importantíssimo tem a ver com cerca de 4 mil taxas. Portanto, as empresas, as famílias são sufocadas com 4 mil taxas, é preciso revê-las, eliminar até aquelas que não têm uma contraprestação específica associada. Portanto, esta burocracia tem que ser eliminada e este Portanto, há muito menos receita. Outro ponto. Não, mas eu explico, não aumenta a receita com a diminuição do IRC, é ao contrário do que diz, e há outro ponto importante. Nós temos, de facto, que aliviar a fatura do Estado na vida das famílias. Nós propomos uma redução de 30% da carga fiscal na fatura da eletricidade e dos combustíveis, para que o Estado não seja o grande sorvedor de dinheiro que os portugueses pagam na fatura. Outro ponto importante que eu quero destacar é um complemento na pensão de inverno, sobretudo que vem em estações frias. Há muitos idosos que morrem de frio porque não conseguem aquecer as suas casas. E para terminar, vamos ao IRS. O que é que nós defendemos? Defendemos que haja uma poupança para a classe média de cerca de 800 milhões de euros, através de uma redução dos escalões do IRS e também das suas taxas. Para terminar, queremos também acabar com este inverno demográfico que o Partido Socialista conduziu o país. Este saldo natural negativo que Portugal vem arrastando ao longo de anos, permitindo que as famílias, a partir do segundo filho, sucessivamente
possam descer um escalão no IRS para aumentar a sua capacidade de poupança e poderem constituir as suas famílias. Sem nunca esquecer, e termina aqui, Carlos Daniel, os nossos idosos. Há idosos em Portugal, por serem pobres, que não conseguem enviar as suas despesas na farmácia. Têm de escolher entre comprar alimentos ou comprar medicamentos. Eu acho que o Estado deve pagar a totalidade das despesas na farmácia aos idosos mais pobres. Foi uma proposta que foi aprovada pelo CDS na Assembleia da República, que o Dr. António Costa recusou, sob a forma de projeto Não de solução consegui perceber a aplicar. sua quadratura, mas agora vamos avançar no debate. Não, se não, desculpe lá. Eu, depois de levar de pancada a todos, tenho direito a defender-me. Eu vou Muito ser bem. ligeiramente mais tolerante consigo, está prometido. Muito bem. Então, primeiro ponto. Mas é agora Não vai responder agora a tudo, António Costa. Vai responder agora a tudo. Nós estamos no Já não há Parlamento. regras aqui. Vamos, não, há todas as regras. Eu vou ser mais tolerante consigo, a promessa está feita. Não, tolerante, é uma vai questão falar de o Dr. Rui Rio, a seguir o Dr. António Costa, está prometido a seguir e, portanto, eu quero é organizar o debate e tentar orientá-los até. A minha proposta é que falemos agora de políticas concretas em relação a alguns dos temas que mais preocupam os portugueses. Poderão, no fundo, escolher, embora eu suscite a vossa reflexão com uma pergunta necessariamente, questões relacionadas com a saúde, com a educação, com a justiça, com a segurança. Portanto, se quiserem, o último grande tema, antes de irmos a umas questões finais, e Rui Rio, comece por si. A sondagem da Católica para a RTP Antena 1 e Público coloca a saúde no topo das preocupações dos portugueses. Quase todo o país reclama mais investimento na saúde. A minha pergunta é se pode e deve gastar mais na saúde, e desde logo no SNS, ou se tem de se abrir caminho ao fim do tal SNS tendencialmente gratuito. Muito bem. Primeiro, começar exatamente por aí. SNS tendencialmente gratuito. Mantém? O especialista Dr. António Costa inventou agora a narrativa que nós queremos pôr os portugueses a pagar. Sim, pagam através dos seus impostos, mas mais nada do que isso. E eu até tive o cuidado de trazer o programa do PST, em 2 páginas, é referido 2 vezes o tendencialmente gratuito. Na página 104 e na página 105 do programa que estamos a sufragar neste momento. Portanto, por aí não há dúvida. E é possível gastar mais? Outra coisa é que querem privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Não. Público, universal, tendencialmente gratuito. Coisa diferente é nós termos a performance que temos no Serviço Nacional de Saúde, em que o Dr. António Costa prometeu os médicos de família, não há, piorou ainda. As listas de espera para cirurgias aumentam, as listas de espera para consultas de especialidade aumentam, a taxa de mortalidade não-Covid bateu os recordes dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos, não, foi em 7 mil, salvo erro, é 7 mil, houve mais 7 mil óbitos do que a média dos últimos 5 anos. Então, este é o retrato dos serviços públicos em Portugal, onde, no caso do Serviço Nacional de Saúde, afeta mais as pessoas. E, portanto, se esta é a fotografia, o que é que eu faço? Mais do mesmo? Não pode ser mais do mesmo. Alguma coisa eu tenho de fazer para as coisas melhorarem. E então, se a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde neste momento é esta, mas dentro do sistema, ou seja, no país como um todo, através do setor social, através do privado, há capacidade instalada, então eu devo negociar com eles de uma forma tal e qual como eu costumo dizer no negócio, ou seja, eles ganham seguramente, mas nós, público, também ganhamos, conseguimos que sejam prestados os serviços mais barato e melhor do que aquilo que é prestado no público, devemos fazer isso, mas depois exigir que os serviços públicos consigam fazer aquilo que os privados conseguem. Porque é que o privado há de ser melhor que o público? Só este ponto, se puder, tem a ver com isto. O senhor fala em algumas soluções temporárias, porque diz que não se devem eternizar, seja dos médicos assistentes, para substituir os médicos de família. Só concluir a pergunta. Seja na questão da recuperação das consultas, além da recuperação que já decorre das cirurgias. Quando terminar esse período, vamos dizer então, provisório, a sua ideia é manter a contratualização com o privado e com o social ou colocar mais gente no SNS até lá? Nós temos 2 tipos de resposta. Uma resposta para o imediato, que é isso que está a dizer. Como é que nós ultrapassamos a questão de haver mais de 1 milhão de portugueses que não têm médico de família? Como é que nós ultrapassamos a questão das pessoas que estão à espera para uma cirurgia e não conseguem cirurgia? Isso são respostas para o imediato, como eu disse, e através da contratualização com o privado, do médico assistente, que vai acabando à medida que nós vamos conseguindo o médico de família normal para todos os portugueses e o alargamento do denominado SIGIC às consultas de especialidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o hospital público não consegue, em tempo útil, fazer a cirurgia, passa uma autorização à pessoa... Isso já sabemos, mas a sua solução depois... Isto é o imediato. Pronto. E ao mesmo tempo definitivo? temos de ter a resposta estrutural. Aquilo que eu lhe estava a dar há bocado era a resposta estrutural. Primeiro passo da resposta estrutural. Mas ao mesmo tempo eu tenho de preparar o serviço público para ele estar capaz de ser tão eficaz quanto aquilo que o privado consegue ser.
E, portanto, para isso eu tenho de ter um novo modelo de gestão. Tenho de ter mais planeamento e mais organização. Há bocado dei o exemplo, daquilo que todos vimos agora nos últimos dias, esqueceram-se de renegociar os contratos de fornecimento de energia. Neste momento os hospitais estão a pagar 3 vezes mais, acho que até 4 vezes mais. Portanto, não há planeamento, não há organização, não há gestão. E, portanto, o dinheiro que lá está é muito e mal gerido. Portanto, primeiro, antes de meter mais dinheiro, nós temos de gerir bem aquele que temos. E, nesse sentido, para concluir, há uma experiência que existe em alguns pontos do país, das ULS, ou seja, temos uma unidade territorial que gera toda a saúde, a promoção da saúde, os cuidados de saúde primário, a parte hospitalar e depois até mesmo os cuidados continuados. Se nós integrarmos assim a gestão do Serviço Nacional de Saúde e pudermos dar autonomia e ao mesmo tempo responsabilização a quem decide, começamos logo automaticamente num rumo diferente. Está a sua resposta dada, António Costa. Não, mas pronto, é mas a já sua está o vez. principal. Pedia-lhe que começasse pela saúde e depois pudesse atender a alguma réplica que gostasse de fazer da forma mais sucinta que conseguir. E deixe-me perguntar-lhe isto. Que sentido faz acabar com as parcerias público-privadas na saúde quando o Tribunal de Contas diz que estão integrados no Serviço Nacional de Saúde e que até são genericamente mais eficientes do que a média dos hospitais? Mais baratas. Se me permite, vamos olhar para a saúde do ponto de vista que mais importa, que é do ponto de vista das pessoas. No ano passado, em 2021, apesar da pandemia, nós tivemos mais de 2.200 cirurgias do que tínhamos tido em 2019. Tivemos mais 3 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários do que tínhamos tido em 2019. Tivemos cerca de mais 30 mil consultas hospitalares do que tínhamos tido em 2019. E como é que conseguimos ter mais cuidados para as pessoas no Serviço Nacional de Saúde? Porque nós, na primeira legislatura, repusemos tudo o que a direita tinha cortado no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E nesta legislatura temos feito sucessivos reforços, não só de natureza extraordinária para responder ao Covid, mas de natureza estrutural. Ainda em janeiro, no dia 1 de janeiro, entraram ao serviço mais 2.200 médicos. Mais 2.200 médicos de formação geral. No total, nestes 6 anos, nós temos mais 28 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde. São números que o senhor já tem repetido. Não quer responder à questão das parcerias público-privadas. O que é que temos que fazer? Temos que continuar a avançar. E o que é continuar a avançar? Temos que dotar os cuidados de saúde primários de meios de complementares de diagnóstico para que as pessoas não tenham que ir lá e depois ir ao hospital fazer os exames. Segundo lugar, temos que aplicar a parceria que temos com o setor social, com as misericórdias, com as IPSS, com as mutualidades, para desenvolver toda a fileira dos cuidados continuados integrados para responder à necessidade de uma população que está mais envelhecida. Temos que tornar mais atrativa a carreira de medicina geral e familiar, com incentivos para a fixação nas zonas mais carenciadas e desenvolvendo o modelo das unidades de saúde familiar. Temos que repor a carreira de técnico auxiliar. Não temos tempo para que enuncie todo o seu programa. É o conjunto destas medidas que são necessárias. E aquilo que tem sido o equilíbrio desta governação é que nós temos conseguido reforçar o investimento nos serviços públicos, ao mesmo tempo que temos conseguido diminuir os impostos pagos pelos portugueses. António Costa, mas responda-me a esta pergunta. Não foi um bom caminho aquilo que foi tentado ao nível das parcerias público-privadas na saúde? Recusa a voltar a esse caminho? Como sabe da avaliação que foi feita, houve uma que foi negativa e foi recusada, as outras 2 foram positivas, mas os privados não quiseram prosseguir nos mesmos termos, quiseram renegociar. A questão não é essa. A questão que nós temos é que temos de ter um Serviço Nacional de Saúde que seja público. E aqui há uma diferença muito grande entre a nossa posição e a posição do PSD. O Dr. Rui Rio pode jogar o que quiser com as palavras, mas a verdade é que o Dr. Rui Rio apresentou um projeto de revisão constitucional que vem, aliás, na esteira daquilo que é a posição histórica do PSD, já era defendida por Manuel Ferreira Leite, por Passos Coelho, no sentido de que o Serviço Nacional de Saúde deve deixar de ser tendencialmente gratuito. E no próprio debate que teve comigo outro dia, eu vou citar o que disse ao Rui Rio, para não haver aqui confusões, disse o seguinte: o SNS deve ser tendencialmente gratuito, mas nós devemos distinguir entre aqueles que podem e aqueles que não podem pagar. Isto significa uma coisa e tem que o assumir. É que o PSD deseja que a classe média passe a pagar os cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. A classe média, portanto, a classe média é quem ganha 1.500 euros, 2.000 euros, vai pagar. É isso que daí se infere. Vamos lá ver, os portugueses optarão, está a ver? Agora, temos é de ser claros. Eu sei que o Dr. Rui Rio tem... Isto é bandeira do O Dr. Rui Rio PS. tem aqui uma habilidade sempre que é disfarçar aquilo que verdadeiramente propõe no seu programa.
E é por isso que Está quando no vamos programa depois é aos isto. factos, Até trouxe tem a tanta fotocópia. facilidade em entender-se com a iniciativa liberal, tem a facilidade de se entender com o Chega nos Açores, tem a facilidade de se entender com o CDS. E os senhores já tiveram a oportunidade do frente a frente, agora não podemos reeditá-lo, hoje é um debate a 9 e, portanto, temos que avançar. António Costa, António Costa, tem mesmo que concluir? Eu vou concluir. O que nós precisamos é de continuar a avançar com equilíbrio, reforçando o investimento nos serviços públicos, continuando a reduzir a fiscalidade sobre a classe média, sobre as famílias com filhos, sobre as empresas. Está o seu sublinhado. Para ter tempo de uma eventual réplica, tenho que avançar para os mais debatentes. Continuar a convergir com a União Europeia, ou seja, a crescer mais rápido e acima Francisco dos Rodrigues países da União Santos, Europeia. dê-me a sua versão sobre o que deve ser a evolução e peço-lhe, obviamente, capacidade de síntese. Estamos a 30 minutos do fim do debate, para todos falarem com algum tempo, é preciso que sejam todos o mais concisos possível. Perguntava-lhe, Francisco, olhando sobretudo para as questões da saúde e da educação, e quer para uma, quer para outra, propõe alterações de fundo, o que é que se deve fazer sem que os menos favorecidos não fiquem desprotegidos na saúde e a escola pública continue a ser um elevador social? Muito bem. As propostas do CDS inserem sob um pilar de liberdade de escolha e de igualdade de oportunidades que privilegiam sobretudo os mais vulneráveis. É essa a nossa matriz democrata cristã. Permite às famílias mais pobres terem a opção de escolha por um bom hospital e por uma boa escola. Bem, eu acabei de ouvir o Dr. António Costa e uma vez mais entramos no domínio do esotérico. Parece que está tudo bem na saúde. Não. Contratámos médicos. Dr. António Costa, eu gostava de saber onde é que estão os médicos de família que prometeu há 6 anos atrás e há 1 milhão de portugueses que ainda não têm médicos de família. Portanto, a palavra dada não foi palavra honrada. Pois há uma diferença abismal entre as posições do CDS e as posições da esquerda e da extrema-esquerda. É que nós não colocamos a ideologia à frente das pessoas em matéria de saúde. Porque um doente, o Manel, que está há 4 anos à espera de uma consulta de oncologia e não a tem no SNS porque nem não tem mãos a medir, a esquerda o que lhe diz é tens de continuar a esperar porque a única opção que tens é ter essa consulta no SNS. Porque o Manel é pobre e não tem outras opções de escolha. O que o CDS defende é a via verde de saúde, que diz a esse doente, ao Manel, que é pobre, que espera há anos por uma consulta no SNS de oncologia e não a tem, que pode escolher um hospital do Mas setor com o Estado a pagar. Está convencido que o Estado tem dinheiro para isso? Tem dinheiro. Aliás, só vou terminar dizendo o seguinte, permite dar ao Manel uma consulta no setor particular e social da saúde paga pelo Estado. E não são só cirurgias, é consultas, exames complementares de diagnóstico e cirurgias. Porquê? Porque, de resto, como falei muito bem dos parceiros que referiu, muitas vezes estes acordos de parceria com o Estado Central e o setor particular e social mostram-se mais eficientes e mais baratos para o próprio Estado. Portanto, às vezes até acontece haver poupança de recursos. O que é fundamental é olharmos para a capacidade de resposta. Às vezes, na maioria dos casos, para não dizer todos, porque generalizações não é a minha praia. Agora, posso dizer o seguinte, nós olhamos para o SNS e entendemos que não devemos ter ministros apenas do SNS, mas ministros de toda a capacidade instalada na saúde que envolve os outros 2 subsistemas, para dar liberdade de escolha às famílias e para que elas possam ser atendidas a tempo e horas. Na educação, termino dizendo o seguinte, defendemos exatamente a mesma coisa. Em primeiro lugar, os professores. Não temos tempo para tudo, Francisco, mas a questão é a liberdade de escolha. Um pai de uma família mais desfavorecida, com menores rendimentos, sobretudo menor instrução, quer colocar o filho no melhor colégio de Lisboa ou do Porto. Vai ter essa facilidade, o colégio vai chegar a um ponto em que não pode atender a todos os alunos. Mas deixe-me dizer isto. Aqui o Ministro da Educação, do Dr. António Costa, descoseu-se no arranque das eleições autárquicas e disse que uma mensalidade por aluno na escola pública ficava mais cara do que nas escolas particulares melhor classificadas no ranking de acesso ao ensino superior. O que nós defendemos é que todas as famílias devem ter opção de escolha. Por exemplo, se todas quiserem o melhor colégio de Lisboa ou do Porto. Tem que haver critérios, como existem também critérios nas escolas públicas. De resto, qual é o modelo em Portugal? O sucesso escolar está limitado ou pela carteira do papai e da mamã ou está limitado pelo código postal. As famílias Mas pobres os critérios não têm. passam por quê? Pelas notas dos alunos? Não, passa por critérios objetivos, transparentes, que têm de ser definidos no âmbito da rede de oferta pública, que não se aplica apenas para as escolas particulares e cooperativas, mas também para as escolas que são propriedade do Estado. Vou terminar só dizendo o seguinte. Em Portugal, o sucesso escolar tem de estar ao alcance até das famílias mais pobres e ter liberdade de escolha. Mais 2 coisas para terminar. Não tem mais. Francisco, não tenho mesmo mais tempo, tenho que passar ao João Oliveira. Professores, peço desculpa. só para dizer isto, Carlos, só para dizer isto, professores, nós defendemos um subsídio de deslocação e de habitação para todos os... Muito bem, está dito, o subsídio de deslocação para os professores. João Oliveira, a CDU, o PCP, insiste na necessidade de salvar o SNS. Porque é que se o SNS mostrou o vigor que mostrou e a indispensabilidade na fase da pandemia tem de ser salvo?
Olha, porque está a ser alvo de um processo de desmantelamento dia a dia, serviço a serviço, médico a médico. Há, de facto, esta ideia de que os privados e os Mas públicos... nos últimos anos também, com o PCP e a CDU a suportarem o governo? O problema não é esse, o problema é a falta de resposta exatamente a essas questões, nomeadamente da valorização das carreiras dos profissionais, que leva a que os grupos privados, cirurgicamente, retirem os médicos dos hospitais públicos para garantir que a resposta não exista no público e tenha que ser dada no privado, com este mecanismo do negócio da doença que acabou de ser dito. Não há liberdade de escolha se não há resposta no SNS. Não havendo resposta no SNS, são as pessoas mais pobres que ficam prejudicadas. E se tiver interesse, eu posso lhe dar um exemplo de uma doente oncológica que, depois de gastar 15 mil euros numa instituição privada para tratar um cancro, teve que ir para um hospital público, já não tinha mais dinheiro e continuava a pedir dinheiro. E, portanto, a questão decisiva em relação ao SNS, eu espero que desta vez tenha tempo. Há bocado tive que tratar as questões económicas de forma um bocado atamancada. Mas olha que não está em grande desvantagem. Para tratar desta questão. Quem tenha O mais SNS desvantagem. é uma questão absolutamente decisiva. A questão da valorização dos serviços públicos tem que ser uma prioridade, seja na saúde, na educação, nas forças de segurança, na cultura, em todas as áreas, mas o Serviço Nacional de Saúde é uma questão crítica. É preciso contratar profissionais, é preciso garantir a valorização das carreiras dos profissionais, precisamente para evitar que eles sejam disputados pelos grupos económicos privados. É preciso assegurar uma capacidade de resposta em função da articulação dos vários cuidados de saúde. Aliás, era útil que o Dr. António Costa se relembrasse das várias propostas que recusou, infelizmente, e que esperemos que a partir do dia 31 de janeiro tenha compreendido a importância Por que elas exemplo? tinham, de internalização dos exames complementares de diagnóstico, com o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que é preciso fazer não apenas em meios, mas também em técnicos com competências para fazerem esses exames. Mas uma outra questão que é absolutamente essencial, que é o problema das zonas carenciadas. Há regiões do país onde faltam médicos especialistas em determinadas áreas nos hospitais públicos, mas há-os nos hospitais privados. E se não houver medidas de incentivos, de valorização, como a da dedicação exclusiva, por exemplo, para garantir a fixação dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, nós vamos assistir de uma forma dramática ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, serviço a serviço, profissional a profissional. É o que está a acontecer nesta E esta questão, Carlos Daniel, deixe-me dizer uma coisa. Esta questão é uma questão absolutamente decisiva, porque, sobretudo depois da resposta que foi dada perante as exigências que a pandemia colocou, nós temos hoje que ser capazes de encaixar esse reforço de meios que foi alocado ao Serviço Nacional de Saúde para dar combate à epidemia, para garantir uma resposta de fundo, para garantir que o Serviço Nacional de Saúde, durante muitos e muitos anos, dá essa resposta a toda a gente por igual. Ficou claro o seu ponto de vista, João? É a mesma frase de conclusão. Só o Serviço Nacional de Saúde é que está em condições de garantir que as pessoas são tratadas com a mesma dignidade e em função do seu problema, independentemente... Muito obrigado. João Coutinho de Figueiredo, deixe-me juntar à capacidade que o SNS mostrou na pandemia, o SNS ou o sistema de saúde como um todo, para pegar nisso, o sistema de saúde como um todo, avaliado recentemente pela OCDE, na publicação Health at a Glance, uma publicação anual, concluiu que o sistema português compara bem em termos internacionais. Claro. Quer no acesso a cuidados de saúde, quer nos valores em relação à satisfação, ao financiamento, à cobertura das necessidades. A minha pergunta é, porquê é que é preciso uma reestruturação profunda, quase uma revolução, e não apenas uma reforma que melhore este serviço de saúde ou este sistema de saúde como um todo? Exatamente, porque se nada for feito, já foi aqui dito, o SNS tem que ser salvo, o SNS tem graves problemas de colapso, de retenção dos seus profissionais, de listas de espera. São problemas que só vão piorar a demografia, vão piorar os problemas do SNS. E esse relatório da OCDE menciona isso, mas também menciona que Portugal é dos países da Europa onde, apesar de haver um sistema universal e tendencialmente gratuito, é um dos países onde as pessoas mais gastam do seu próprio bolso na saúde, cerca de 34%. Isto não faz sentido e é um indicador de que o SNS não está a dar resposta. E, portanto, o que nós queremos é que passe a ser efetivamente possível a todos os portugueses, universalmente, sem pré-condições, acederem ao sistema de saúde e não apenas acederem à lista de espera. Propondo modelos como existe na Alemanha ou como existe na Holanda, que têm proporcionado muitíssimo melhor qualidade de resposta e, já agora diga-se, para que fique também sublinhado, muitíssimo melhor resposta durante a pandemia, onde não tiveram que deixar de tratar todos os outros problemas, produzindo as mortes em excesso que aqui já ouvimos falar, e produzindo também uma insatisfação dos Mas olha que este mesmo relatório não chumba propriamente a ação da saúde. Não, mas o problema não é só... Carlos Daniel, gerir e fazer política é pensar no futuro. E nós temos que ver para onde é que isto vai. E vai para um sítio que não é bom, nem do ponto de vista dos cuidados de saúde, nem do ponto de vista da sustentabilidade orçamental. O que é curioso é que quando nós propomos a reforma integral do SNS com um sistema misto em que as pessoas possam, de facto, ter acesso a estes cuidados de saúde que eu referi,
parece que estamos a propor algo muito original. Não estamos, como digo, há alguns largos países na Europa e funcionam bem. E o PS opõe-se, mas eu queria aqui recordar que não se opôs sempre. No livro branco da Reforma Estrutural da Saúde, tem 20 anos, lá estava, foi coordenador o professor Daniel Serrão, recordar-se-á, penso até que era ministro na altura de um governo que encomendou este estudo, lá estava a proposta do modelo misto. Mais recentemente, há poucos anos, tivemos também o secretário de Estado Francisco Ramos, foi secretário de Estado 5 ou 6 vezes no PS, foi seu secretário de Estado da Saúde até 2019, a defender que a existência deste, chamado tecnicamente seguro público complementar, era uma boa ideia. E mais recentemente, há menos de um ano e meio, António Costa, há menos de um ano e meio, Vítor Scari, a pessoa que penso que conhece bem, já que é seu chefe de gabinete, e é coordenador do Health Cluster Portugal, vem defender que o modelo holandês, aquele que nós defendemos, é dos melhores que está na Europa. Portanto, o PS, só porque esteve associado ao PCP e ao Bloco de Esquerda... Portanto, é mesmo preciso reestruturar o SNS É preciso estruturar da forma como está, estão todos de acordo. Há vários programas eleitorais, não me recordo quais são aqui, que falam mesmo no colapso evidente ou na necessidade de salvar o SNS. Não vai conduzir a bom caminho. Mais uma vez digo, nem na qualidade dos serviços de saúde, nem na capacidade de orçamentalmente suportar. Catarina Martins é das pessoas que estão em desvantagem e, portanto, eu vou ser um pouco mais generoso nos minutos que seguem, mas peço-lhe o mesmo esforço de concisão, uma vez que o tempo progride muito depressa, como imagina. O Governo exibe um saldo, António Costa citou há pouco, de 28 mil profissionais a mais no SNS. Temos o SNS que já gasta hoje mais de 11 mil milhões de euros, isto descontando a questão da pandemia, com a pandemia mais ainda. Como é que se paga isto num futuro próximo, sendo que, a ver pela progressão demográfica, não vamos ter menos utentes nos próximos anos? Por um lado, felizmente, como é evidente. Tento ser concisa e tento falar do Serviço Nacional de Saúde que temos e de Portugal. Eu confesso que eu sou direita e não faço a mínima ideia de que é que estão a falar. Mas eu sei. Isso é normal. E, Eu sei. na verdade, não apresentam contas para aquilo que propõem. Não, Mas devo dizer acaso, também... No programa da Iniciativa Liberal explica que o tal modelo holandês é mais caro que o nosso. Sim, É, claro. sim, senhora, e é melhor. Se me permitissem... Está a ver como os liberais pagam por boa saúde? Talvez eu possa falar, eu bem sei que eu gosto de ser concisa e de apresentar a proposta, gosto Mas mais têm de dizer sido outra coisa ordeiros qualquer. também, de vez em quando Com pode haver certeza. alguma troca de opiniões, se for tão breve como esta. Catarina, faz favor. Queria dizer o seguinte, é bom sabermos quais são os problemas do SNS para sabermos quais são as soluções. Portugal tem médicos, tem enfermeiros, tem técnicos superiores de diagnóstico, tem técnicos superiores de saúde, tem trabalhadores que querem o seu estatuto de técnico auxiliar de saúde. O PS opôs, agora já diz que sim, senhora, terá de fazer, vai cedendo. Estava com no o tempo, orçamento de Estado. um pouco atrasado, mas enfim, já podíamos lá estar. Mas todos estes profissionais são extraordinários, cuja formação é, aliás, do ponto de vista internacional, gabada, é por isso até que eles são tão desejados para a imigração, na verdade não têm condições para trabalhar no SNS. Portugal não tem, por exemplo, e sim nos médicos, não temos tempo para falar de todos, um problema de falta de médicos. Temos o problema dos médicos que nós formamos não ficarem no SNS. Abrem-se concursos e eles ficam meio vazios. E, portanto, a solução, para falar de uma proposta muito concreta, é concretizar aquela dedicação exclusiva de que falava António Arnaud para um SNS do século XXI, porque nós não podemos ter diretores de serviços no hospital público que vão a correr trabalhar para o hospital privado que fica do outro lado da rua. A dedicação exclusiva dos profissionais do SNS permite profissionais dedicados aos utentes, mas permite também uma maior remuneração e isto é muito importante. E eu queria dizer o seguinte, porque é bom fazermos contas. A direita tem dito que quer resolver o problema contratualizando com o privado. Ora, a Lei de Bases da Saúde já diz que quando o SNS não responde, terá de utilizar os serviços que os privados têm para que as pessoas não fiquem sem nada. A hemodiálise em Portugal, por exemplo, é quase integralmente privada e ninguém fica sem hemodiálise por causa disso. Portanto, levantam um fantasma que não existe e não é esse o problema. Mas propõem, por exemplo, o PSD, ter médico assistente no privado quando não há médico de família. Ora, 3 dias de consultas de médico assistente no privado custam 1 mês de médico de família num centro de saúde. E é por isso que nós dizemos que é muito melhor utilizarmos os nossos recursos para que os médicos fiquem no SNS e termos médicos de família, do que enganarmos as pessoas com médicos assistentes que não lhes dão os cuidados integrados que elas merecem e gastarmos dinheiro ao Estado que ninguém diz como vai pagar. Eu bem sei que o negócio da saúde é muito apetecido. Isabel Vaz, que dirige um grande grupo da saúde, diria que não há melhor negócio do que a saúde a não ser o armamento. E é preciso compreender, porque nos lembramos do que fizeram, que aqueles 4 dirigentes da direita que ali estão os 4 implicados
ou porque tinham cargos de responsabilidade nos partidos, ou cargo de nomeação dos partidos PSD e CDS do tempo da Troika, em que houve os maiores cortes no Serviço Nacional de Saúde, os maiores cortes nas pensões, disseram que havia professores a mais, está tudo bem. cortaram os salários da função Catarina Martins. pública. E hoje, quando falamos dos serviços públicos, sabemos que onde falta o salário e onde falta as condições, daquele lado está a irresponsabilidade desde quem está André a Ventura, tentar é possível uma reforma do SNS ou, de facto, a solução é sempre contratualizar a partir de agora mais e mais com o privado e o social? Carlos Daniel, deixa-me antes de mais só responder. Acho que quem ouvir a Catarina Martins pensa que fomos nós os 4 que aprovámos os últimos 6 orçamentos do Estado. Quer dizer, é tão ridículo que não percebe que o Estado em que estamos hoje é porque aprovaram orçamentos do Partido Socialista. Já agora, o Bloco de Esquerda devia se lembrar disto. É que aprovou o orçamento suplementar em 2020, que deu 900 milhões para a TAP e 450 para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, metade do que foi para a TAP. Muito bonito por parte do Bloco de Esquerda. Mas vamos à saúde. Ouvir António Costa é como sentarmos no sofá e vemos o filme da nossa vida. É fantástico, é fabuloso. Parece que não é o país em que 2 milhões de consultas foram adiadas. 2 milhões. Não foi 100 mil em 2000. 2 milhões de consultas adiadas. Meio milhão de cirurgias ficaram por fazer nos últimos 2 anos. Podem confirmar isto amanhã. Meio milhão de cirurgias ficaram por fazer. Há hospitais em Portugal em que o tempo de espera para uma consulta é de 3 anos. Foi este o Serviço Nacional de Saúde que nos deixaram. 3 anos. É isto que temos. Mas quando olhamos para o que faz falta fazer, ouvimos António Costa dizer é preciso tornar atrativas as carreiras. Mas o que não pode acontecer é como acontece Não hoje, se pode investir mais do que já se investe em termos percentuais do PIB no SNS? Pode-se investir mais e até o Chega propôs que se investisse mais no SNS. Agora, o que não podemos ter é como temos com os enfermeiros. Os enfermeiros que entram agora ganharem o mesmo do que alguns estão lá há 20 anos ou há 25. Esta é a atratividade das carreiras que a esquerda nos deu com a aprovação dos orçamentos do Estado. E por isso dizer que a culpa é da direita, que não governa há 6 anos e o PS teve 20 anos no poder, nas últimas André Ventura, décadas, mas resposta é pelo menos concreta e rápida. E, portanto, é possível reformar o SNS até investindo mais? É possível reformar Aí distingue-se claramente do que defendem o CDS e a Iniciativa Liberal? Há um dado evidente que eu acho que estamos todos de acordo, que é tem que haver um prazo máximo, por exemplo, nas consultas, que caso o Estado, o Serviço Nacional de Saúde, não consiga dar resposta, que o privado possa dar essa resposta com o Estado a pagar às pessoas. Agora, o que eu não compreendo é, temos alguém na Guarda, o Hospital da Guarda não lhe responde à consulta que tem que ter. Por cegueira ideológica, dizemos morre em casa, em vez de poder ir ao privado e o Estado a pagar. Tem que avançar. Eu vou-lhe dar um exemplo, só para terminar. O outro problema que temos prende-se com a comparticipação de medicamentos. Nós hoje temos muita gente em Portugal que, de facto, tem que escolher entre comprar medicamentos ou comprar comida. E eu vou-lhe dar um exemplo. Se pegássemos nesses 300 milhões de euros que eu disse há bocado, ou no que gastámos em muitos disparates nos últimos anos, e colocássemos na comparticipação de medicamentos às pessoas, tínhamos uma saúde muito melhor. E não é a saúde que a esquerda nos deixou. Rui Tavares, André, tem que seguir mesmo, até para ter a possibilidade de uma última intervenção, mesmo sintética de cada um. Rui Tavares, a pergunta é, onde é que é preciso mexer prioritariamente em termos do Estado Social e das principais funções que o Estado deve cumprir? Bem, em primeiro lugar, saúde. Eu não troco o Serviço Nacional de Saúde, que nos deu, com o civismo dos portugueses, as maiores taxas de vacinação do mundo, pelo Serviço de Saúde da Bulgária, que deu das piores taxas de vacinação da Europa. E podem-me dizer, mas não vai ser o da Bulgária, vai ser o da Holanda ou dos Países Baixos. São ambos sistemas mistos. Há uma fezada de que nos sairia o melhor. Mas não brinquemos com a vida das pessoas. De facto, a história dos Serviços Nacionais de Saúde é diferente em cada país. Eu não vejo, por exemplo, no Reino Unido, onde tem um serviço público como o nosso, só os mais extremistas, como o Sr. Brexit, Nigel Farage, é que o quer trocar por um sistema misto. O nosso pode ser reforçado e deve ser reforçado, indo buscar o dinheiro onde ele está, mas também criando novas valências, como eu dizia há pouco, combatendo a evasão e a elisão fiscal, onde perdemos tanto quanto gastamos no orçamento do Serviço Nacional de Saúde todos os anos, mas também tirando partido dos fundos que foram criados pela União Europeia no início da pandemia, que têm juros extremamente baixos e que países até com mais dívida pública do que Portugal, como a Itália, estão a usar, criar a rede de saúde dentária, a rede de saúde mental, a rede de cuidados paliativos ou, por exemplo, a integração de sistemas que permita redirigir urgências para centros de saúde, para unidades de saúde familiar. Mas onde é que o Estado Social precisa de evoluir? Nós dizemos, em relação ao subsídio de desemprego, foi uma pergunta sua há pouco, regra geral, o subsídio de desemprego é pago a quem é despedido. Assim deve continuar a ser, acreditamos nessa regra geral. Acreditamos no Estado Social clássico que diz, tu descontas para a Segurança Social, o teu patrão também, em caso de despedimento, invalidez ou morte, a Segurança Social está aqui para ti. Nem 1 milímetro de recuo nesse Estado Social clássico. Mas pode e deve o Estado Social adaptar-se a uma vida mais flexível que é do século XXI. Por isso, dizemos, em certas categorias excepcionais, por exemplo, um plano de estudos
sério, documentado, aquele mestrado que está para ser acabado há tanto tempo e que é sempre adiado e de que beneficiamos todos, porque a seguir há um melhor emprego e mais descontos para a segurança social. Uma pessoa que é vítima de violência doméstica precisa de... Já explicou mais vezes isso, portanto, Rui, tem que avançar. Portanto, é uma questão de pura humanidade. Ou um casal que recebeu um convite para trabalhar no interior e nós queremos que as pessoas possam ir para o interior, o outro cônjuge precisaria de se despedir, por que não apoiar Está claro, a que se possam Inês instalar, Real está em desvantagem no tempo antes de ir à abrir ronda uma final empresa e com o risco já de ajudar a queimar desenvolver o definitivamente interior. todo o tempo que tenho disponível. Flexibilidade é o que eu não tenho agora mesmo para vos dar. Inês Sousa Real, prioridades do Estado, do seu ponto de vista, incluindo, se quiser, a questão da saúde. Bom, no que respeita, e vou já à questão da saúde, eu queria só comentar algo que foi referido há pouco, que tem a ver com alguma diabolização dos apoios ao setor social, às organizações não governamentais e aos referidos observatórios. E recordar que, quer em contexto de pandemia, quer no contexto do cotidiano e muito antes no pré-Covid, as associações já eram fundamentais para combater não só o racismo, garantir a igualdade de género e ainda hoje perdemos para as mãos da violência mais uma mulher que morreu. E o nosso país, a desigualdade de género e a violência doméstica é um flagelo que continua a ter cifras negras. Também foram fundamentais para aquilo que é o Observatório no que respeita aos índices da pobreza e também, por exemplo, em áreas como a proteção animal, em que temos tantas associações que se substituem ao Estado, quer no acolhimento de animais de companhia, quer na prestação de cuidados de saúde, onde o PAN defende que deve ser criado hospitais públicos veterinários para os animais de companhia, eliminando, por exemplo, aquilo que são os apoios que hoje são dados à tauromaquia, em que falamos mais de 16 milhões de euros ao ano, direto ou indiretamente. A tauromaquia é uma linha vermelha para si em relação às políticas? É sem dúvida uma linha vermelha em relação às políticas e achamos que este dinheiro que está a ser canalizado... Traduzindo, Inês, permita-me só, eu sei, não lhe quero roubar tempo, porque não tenho tempo e a Inês está em desvantagem, mas deixe-me perguntar só isto. Não alinhará com um governo, seja do PS ou do PSD, se não quiserem proibir as touradas? Retomar, não se trata só de proibir as touradas, retomar apoios diretos ou indiretos à tauromaquia. E não fechar o balão de oxigénio dos dinheiros que estão a alimentar esta atividade é uma linha vermelha para o PAN e não nos revemos de todo. Aliás, ainda hoje o Rui Rio veio falar no apoio à tauromaquia, esquecendo-se que no Norte não há tauromaquia, não há tradição tauromáquica e que de facto está aqui a retomar uma atividade barulhenta. É uma questão civilizacional. Mas uma coisa é proibir, outra é não dar incentivos. Não dar incentivos é que é a linha vermelha? Aliás, o PAN defende, e é o único partido que assume isto, a abolição da tauromaquia. Nós queremos a abolição da tauromaquia, fizemos avanços como foi a questão do IVA para as atividades tauromáquicas, o aumento do IVA, a interdição dos menores nos espetáculos tauromáquicos e para o PAN, qualquer partido que se proponha ser governo tem que estar alinhado com os valores do século XXI, onde se incluem este progresso civilizacional por uma questão de sensibilidade e respeito com os animais. Não podemos torturar um animal na arena e procurar levar isso a espetáculo. Mas eu gostaria de comentar a questão do serviço. Para terminar, tem 30 segundos. Eu peço desculpa, mas eu não tive também tempo nas outras rondas e gostaria mesmo de comentar, porque para o PAN, esta questão da saúde, a pandemia vem nos evidenciar que a saúde humana, a saúde do planeta e a saúde animal são uma só. E, portanto, nós temos mesmo que apostar numa saúde preventiva, de proximidade, a saúde mental que tivemos, e recordo que desde 2018 que o PAN propôs no Orçamento do Estado o reforço dos psicólogos, que não foi ainda concretizado. Neste orçamento tínhamos já a proposta dos técnicos auxiliares de saúde, porque a valorização e a reposição das carreiras é essencial e foi deitada a toalha ao chão e podia-se ter concretizado já a reposição destas carreiras. E, portanto, para o PAN é fundamental garantirmos o robustecimento do SNS, é algo absolutamente primordial e o privado deve ser visto como complementar e não substitutivo, porque eu recordo que mais de 50% dos gastos também da saúde em Portugal são para os serviços privados e que o território não é de igual forma coberto do ponto de vista do público e do privado. E que também pudesse ficar com equilíbrio nos tempos, proponho uma intervenção final de cada um. Eu gostava de lembrar alguns temas e, se quiserem eleger um desses ou um outro que julguem que é importante trazer, eu só tenho 30 segundos para cada um, em bom rigor. Eu vou elencar questões como a justiça, não podemos tratá-la abundantemente, a demografia, chegamos a tocar o assunto, a cultura. Os portugueses, lembrei que vivem fora do território nacional e que são mais de 1 milhão de recenseados e continuam a eleger só 4 deputados. O ambiente, a transição climática, o papel da mulher e a paridade nos rendimentos, a regionalização, o PRR, a ciência, também não se falou da TAP, já se tem falado muito, a gestão da pandemia, enfim, não faltam temas e vamos para a ordem que é a mesma do início e por isso, António Costa, a primeira intervenção é sua. O que é que gostava de referir que não foi referido aqui ou que não tem tido assim tanto destaque nesta campanha? Olha, o que é decisivo é o seguinte, nós temos de continuar a crescer acima da média europeia, porque nós virámos a página da estagnação que tivemos desde o início do século com as políticas que adotámos em 2016. Assente na melhoria dos rendimentos, na confiança das empresas para investirem, de termos contas certas com o equilíbrio orçamental,
com recursos para melhorar a sustentabilidade da nossa segurança social e, ao mesmo tempo, para continuarmos a investir nos serviços públicos. Aquilo que ficou claro neste debate é que há uma proposta de maioria do Governo, que é do Partido Socialista, e depois uma proposta da direita, que é alternativa, mas que não é verdadeiramente uma maioria do Governo, uma maioria de desgoverno. Porque só conseguiram ter maioria para chumbar o orçamento com o voto do PCP e com o voto do Bloco de Esquerda, que obviamente não são capazes de se entender com a direita para construir uma alternativa de governo. António Costa. Ora, o que nós precisamos para o país é de estabilidade nos próximos 4 anos e para isso precisamos de uma maioria de governo para podermos continuar a avançar e já com confiança os seus 30 e tranquilidade segundos para virar a página definitiva desta pandemia. Olha, rapidamente, eu podia em 30 segundos dizer isso tudo que diz, mas é difícil. Rapidamente. Primeiro, nós precisamos de uma economia diferente que garanta melhores empregos e que garanta melhores salários às pessoas, não exatamente amanhã, mas ao longo de toda a sua vida e com segurança. Ponto 1. Ponto 2. Nós precisamos de melhores serviços públicos, foram completamente degradados pelo Partido Socialista, degradaram as carreiras dos profissionais, dos enfermeiros, dos médicos, dos professores, dos investigadores, que nem sequer agora aqui falamos, que está quase tudo isto a contrato a termo, tem mais de 10% dos funcionários públicos que estão em contrato a termo. Mas o que é mais importante é ter uma atitude diferente perante a governação. E temos de ter uma atitude de mais rigor e menos facilitismo e temos de ter uma atitude reformista relativamente às decisões que tomamos. Não olhar para o amanhã, mas olhar à estrutura do problema de forma a ele ficar resolvido para o futuro. Catarina Martins. O país tem problemas e não os podemos negar. Agora, a direita quer utilizar os problemas que o país tem, problemas estruturais que se agravaram com a pandemia, para uma imensa privatização de setores fundamentais e para precarizar ainda mais o trabalho, para dar borlas fiscais aos milionários, enquanto deixa quem trabalha, quem tem o seu salário e a sua pensão na mão. E é preciso dizer também que o Partido Socialista, com a maioria absoluta que pede, na verdade quer deixar os problemas agudizarem-se, seja na saúde, seja no salário, seja no trabalho. Agora, nós sabemos que Portugal vive um momento muito especial. É preciso acabar com os cortes nas pensões, que ainda lá estão alguns da Troika e que ainda não foi possível acabar. É preciso ter salários dignos para que não se queira emigrar. É preciso responder à transição climática. E a garantia que eu deixo a todas as pessoas que me vêm falar da pensão, do salário, da saúde, da escola e pedem entendam-se, é que cada voto no Bloco de Esquerda vai ser um voto para uma solução para o país. Não estão a optar por para um contrato que vai começar pelo salário e pelo trabalho. Está claro, Catarina Martins, obrigado. João Oliveira, é a sua vez. Da pandemia, é a vez do João Oliveira, já não tem mais tempo. Vida das João Oliveira, pessoas, que é mais importante. Bem, a lista de problemas que identificou, se lhe juntarmos as questões que tratámos dos salários, dos direitos dos trabalhadores, da Tínhamos saúde, que voltar amanhã, mas amanhã das creches, das pensões ou da habitação, confirmam de facto a necessidade de uma resposta global aos problemas do país. E, naturalmente, que a CDU, tal como foi uma força decisiva nos avanços que foram alcançados nos últimos anos, continua a ser a força decisiva para assegurar essa resposta global. Agora, aquilo que nós não podemos fazer é decidir por outros que convirjam connosco para essa resposta global. Só quem pode fazer isso é o povo português no dia 30. E, portanto, cada voto na CDU, cada deputado da CDU é o contributo que o povo pode dar para garantir essa força que permitirá as convergências para as soluções de fundo para os problemas do país, porque há soluções, há meios, eles têm que ser mobilizados para o desenvolvimento nacional e não apenas para benefício dos grandes grupos económicos e das grandes fortunas. João. Francisco. Eu gostava de dizer aos portugueses que um voto no CDS é um voto conservador e democrata cristão para derrotar a maioria de esquerda no Parlamento, mas também para não fazer acordos com o PAN. Nós somos o único partido que diz claramente, ao contrário do PST e da Iniciativa Liberal, que não haverá um único possível entendimento com um partido animalista radical que quer destruir o mundo rural e os verdadeiros ambientalistas, os caçadores, os agricultores, os pescadores, os produtores de animais e também toda a gente que vive da tauromaquia. Portanto, isto é uma linha vermelha para o CDS. Vamos defender 2/3 do nosso território, que é mundo rural, que o PAN está consecutivamente com a sua agenda ditatorial a querer matar. Por último, é um partido que vai eliminar a ideologia de género nas escolas, um partido que vai dignificar a autoridade das nossas forças de segurança e contratar 9.000 efetivos até ao final do ano de 2022 e é certamente o partido que vai ajudar todas as pessoas a não pagar um cêntimo de impostos na compra da primeira habitação. E o partido que segue é o PAN, Inês Sousa Real. Acesso ao arrendamento. Obrigado, Inês Sousa Real. O PAN é e continuará a ser um partido fundamental e relevante para a democracia portuguesa. Temos trazido causas fundamentais em matéria não só de proteção animal e continuaremos a defender aquela que é a dignidade e o respeito por todos os seres e quem respeita os animais vai votar PAN nas próximas eleições. Trouxemos a agenda climática também para a prioridade do centro da decisão política. Conseguimos avanços muito significativos como a lei de bases do clima. Conseguimos também
conseguir algumas medidas que são muito relevantes para as pessoas em matéria de igualdade de género, para a cultura, também para os jovens, em matéria de acesso à habitação, e é esse o compromisso. Portanto, no próximo dia 30 de janeiro, temos de facto romper com este conservadorismo que tem estado a marcar a nossa governação e transitar para uma ecologia verde, mas também de bem-estar e de felicidade André Ventura. no nosso país. Não se fala de corrupção, mas Portugal desceu este ano para o pior índice de sempre em matéria de combate à corrupção. Nós precisamos de uma reforma profundíssima da justiça em Portugal. Casos como o de José Sócrates, que foi primeiro-ministro em Portugal, que se passeia na Ericeira com o nosso dinheiro, casos de Ricardo Salgado, que está com Alzheimer, mas está de férias em Itália, ou casos de João Rendeiro, de férias na África do Sul e agora preso, não se podem voltar a repetir. Nós temos décadas de bandidos a roubar o nosso país. Décadas. É tempo de acabarmos com isso. Nós temos que voltar a aumentar em grande tempo as penas contra a corrupção em Portugal, mas não temos que fazer só isso. Temos que criar um período em que governantes que saiam do Estado e do poder político e partidário não possam ir trabalhar para empresas privadas que tutelaram. Isto tem que ser uma missão institucional para Portugal ao longo das próximas décadas. Nós não podemos continuar a ser vistos como o país em que todos gamam e ninguém vai para a prisão. Chegou o tempo dos bandidos enfrentarem o que têm que enfrentar, que é a prisão em Portugal. E é o tempo de falar o João Coutinho de Figueiredo. Eu quero falar da TAP, porque se a proposta de privatizar a TAP que a Iniciativa Liberal propôs em janeiro de 2020 não tivesse sido chumbada pela esquerda e pelo Chega, com a abstenção do PSD e do CDS, não teríamos necessidade, cada uma das famílias portuguesas, de gastar 1.200 euros do seu bolso para salvar a TAP. E, portanto, no fim deste debate eu vou entregar um cheque de uma família típica portuguesa de 1.200 euros ao António Costa é parte delas para salvar a TAP. Eu sei que o António Costa vai para a Ponta Delgada na Ryanair, mas ficará com o cheque na mesma. E quero acabar dizendo que ficou aqui provado neste debate que a esquerda não tem a menor ideia como é que há de pôr Portugal a crescer. O Bloco, o PCP, o PAN e o LIVRE, enfim, não há países que possam citar que o modelo económico tenha funcionado e quando foi aplicado produziu miséria. E o PS está há 6 anos, se calhar há 19 dos últimos 25. Não pode, António Costa, agora não posso ir. Estamos no fim, já queimei o tempo, é a vez do Rui Tavares só. É útil que o João Coutinho de Figueiredo explicasse aos portugueses qual é a taxa de mortalidade de Covid. Não vamos ter tempo, António Costa, não posso agora, não podemos. Não era uma réplica imediata à TAP, assim não sendo. Rui Tavares? Bem, parecia que a história destas eleições já estava escrita, não era? Os políticos desentenderam-se, passávamos um mês a falar dos políticos, o LIVRE era convenientemente excluído dos debates com a anuência de todos estes partidos. Não sei desse, não. E depois, os políticos continuavam a falar sozinhos. Mas há outra história nestas eleições. E essa história é a que é escrita pelo vosso voto. A história de como impomos uma agenda cidadã a que a política tem que dar resposta. Porque é que se passa tanto frio nas casas em Portugal e como é que nós podemos resolver esse problema baixando a fatura da energia, ajudando a salvar o planeta com o superbónus climático que o LIVRE propõe. Porque é que estamos presos numa armadilha de salários baixos e como é que podemos sair dela com a economia do conhecimento e da descarbonização que o LIVRE propõe? E, para terminar? O LIVRE oferece um caminho para sairmos dos nossos impasses. Se é uma vereda ou se é uma estrada larga depende do vosso voto. Porque a convergência com a média da União Europeia que António Costa e Rui Rio propõem não chega. Portugal pode ser uma economia de vanguarda na União Europeia com uma elite de serviços europeia e atlântica que suba os salários e dê excelentes serviços públicos a todos. É para aí que devemos...